Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Ouser Home Service. Mais um empreendimento da construtora 2BR. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Pra chutar o marasmo pra lá, o SBT entra de cabeça no mundo dos esportes. Todas as modalidades num só lugar. Tudo que rola nos campos, nas quadras, na areia, na água. E é claro, a melhor cobertura das competições de futebol no Brasil e no mundo. Tudo isso com muita informação e apresentação de Luiz Alano. Domingo, 7h30 da manhã, estreia SBT Esportes. Olá, bom dia, 3 de julho, estamos começando mais um Tambaú Imóveis e Negócios no sábado chuvoso. A obesidade é uma doença crônica que vem acrescendo muitos no mundo contemporâneo que nós estamos. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre todos esses problemas que afetam tantas pessoas. No estúdio, eu recebo os cirurgiões bariátricos, Dr. Júlio Almeida e Dr. João Sucupira. No giro de ofertas, teremos oportunidades imperdíveis das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. Podem te oferecer coisas inéditas, não perca. Já no quadro Momento Imobiliário, o jornalista Carlos Kleina vai falar de um assunto importante. Qual é esse assunto? Ele tem imóveis que podem nova vocação nessa pandemia. O que será isso? O que será essa nova vocação? Não perde. Quer participar aqui ao vivo? Manda sua mensagem para o nosso número do WhatsApp, só através de mensagens 998542857. Eu vou repetir, 998542857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações aos telespectadores, está começando. A obesidade é uma doença que atinge boa parte da população brasileira, mas uma das principais preocupações nos dias atuais está associada ao fator de agravamento dos quadros de Covid-19 que as pessoas estão tendo e afeta diretamente as pessoas obesas. Especialistas fazem um alerta aos cuidados com a saúde. Confira todos os detalhes na reportagem de Everton Correia. Veja. Autoconfiança, autoestima, cuidado consigo mesma. Tudo isso dá para ver claramente ao apenas observar ali rapidinho a Eli. Desde 2015, ela se percebe como outra mulher quando fica de frente ao espelho. Eu vejo uma nova mulher, uma nova pessoa, um novo ser, amadurecida, sabendo ser... dar mais valor a mim mesmo, saber que eu tenho que amar a mim mesmo, me cuidar. Esses benefícios vieram da cirurgia bariátrica, decisão tomada depois dos 3 dígitos alcançados na balança e da depressão. Era algo que eu já queria muito fazer, mas acabava que algumas pessoas sempre me jogavam uma ideia negativa da bariátrica. E uma consulta médica, a minha ginecologista, ela me indicou. E me indicou essa equipe, onde eu procurei a equipe médica. E quando os meus exames saíram, que
estava apta para a cirurgia, eu não pensei 2 vezes em fazê-la. Agora bem mais magra e mantendo os cuidados para se manter longe da obesidade, ela se diz mais confiante, até em relação a passar por esse período de pandemia. Na pandemia agora, eu não tive medo. Apesar das pessoas falarem que os bariátricos eles são mais vulneráveis a doenças, porque tem imunidade baixa, eu não tinha. Assim, eu me senti mais segura por já ter passado pelo processo de cirurgia bariátrica. A Eli deixou a obesidade e outras doenças ocasionadas por esse excesso de gordura. Mas essa mudança não é realidade de todos. Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com mais de 20 anos mais que dobrou no Brasil, passando de 12,2% para mais de 26%. Esse dado é ainda mais preocupante devido à pandemia. Sabemos que pessoas com obesidade mórbida, aquelas que têm um índice de massa corpórea acima de 40, têm maiores riscos de saúde e perda de suas vidas quando fazem quadros moderados e graves de Covid. É importante lembrar que o Sistema Único de Saúde tem uma política, uma estratégia de cuidado integral à obesidade e o excesso de peso, com uma política de cuidados, reorientação de hábitos de vida e aspectos nutricionais. A alimentação adequada é caminho indispensável nesse desafio. Comece fazendo escolhas mais saudáveis. Comece trocando aqueles fritos por cozidos e grelhados. Inclua mais cor no prato, frutas, legumes, verduras. Leve mais saúde para a sua mesa. Inclua água no intervalo das refeições. Durma melhor. Exercite-se. Você apenas precisa começar algo. Dê o primeiro passo. São essas atitudes, essas pequenas atitudes diárias que vão fazer toda a diferença no todo. As pessoas com obesidade mórbida fazem parte do grupo de risco nesta pandemia. Fiquem de olho. Vamos debater todos os detalhes no programa de hoje. Comigo aqui, ao vivo, no estúdio, eu recebo os cirurgiões bariátricos, Dr. Júlio Almeida e Dr. João Sucupira. Você, telespectador, já sabe. Pode sim participar aqui ao vivo e com todas as suas perguntas, dúvidas, beijos, abraços, mensagens, mas só através de mensagem do WhatsApp. Anota aí novamente, 998542857. Bom dia, doutor Júlio. Bom dia, doutor João. É uma honra recebê-lo no dia de hoje, ao vivo, aqui de sábado, dia 3 de julho, iniciando esse mês de julho. Não tivemos São João, mas eu sei que o São João de vocês é na mesa de cirurgia. Vamos sair daqui direto para fazer hoje 4 cirurgias, que coisa boa. É importante demais saúde. Doutor Júlio, a gente viu uma reportagem de extrema importância, onde a gente detecta que a obesidade é uma coisa muito séria neste período pandêmico, que desde março do ano passado vem aí fase 1, fase 2, estão dizendo fase 3. Mas para o telespectador que está nos assistindo nesse momento, como o senhor caracteriza, determina que a pessoa é obesa? Muito obrigado e bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, TV Tambaú. Agradeço aqui estar presente com vocês e a todos que nos assistem. Como a gente bem assistiu, a obesidade sim é uma doença e é uma doença que é caracterizada por um processo inflamatório. Por isso que ela está dentro desse grupo de risco, inclusive para fazer vacinação. Porque o paciente inflamado é um paciente mais propenso a ter complicações, a ter uma condição de ter durante a pandemia ter um quadro de Covid mais grave. Então, por isso que ele deve ser tratado dessa forma, né? Com muita cautela. E a obesidade por si só é uma doença que abre um leque de opções para muitas outras. O paciente pode desenvolver pressão alta, pode desenvolver um diabetes, problemas de coluna, problemas relacionados ao sono, à respiração. Então, ela abre um leque de opções. Então, é muito importante a gente sair da zona de conforto e procurar saúde. Então, João, a gente sabe que obesidade, a população mundial hoje é uma coisa assim fantástica, é uma coisa que se tornou com os fast food, com outro tipo de alimentações mais rápidas, pela ligeireza das pessoas quererem as coisas muito céleres, trabalho, vida, mundo da internet, mas existem tipos de obesidade. Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Rômulo. Obrigado por estar mais uma vez aqui.
vamos falar um pouquinho mais de obesidade, né? Na verdade, a gente tem uma questão cultural muito importante, porque a gente é criado para ter sobrepeso. A gente associa sobrepeso à saúde e, na verdade, é o contrário, né? Obesidade é uma doença, não é um defeito, não é uma qualidade e é uma doença que tem tratamento, de acordo com os graus de obesidade, de acordo com as doenças que a gente encontra associadas à obesidade. Então, a gente divide a obesidade em graus a partir de um cálculo chamado IMC, onde a gente divide o peso pela altura. E a obesidade tem 3 graus. Os 2 maiores a gente pode tratar com cirurgia, dependendo se o paciente tem doenças associadas, e normalmente ele tem essas doenças. E a indicação da cirurgia tem que ser feita por um profissional que tem experiência no assunto. Então, a base do tratamento da obesidade é comportamental, quer dizer, é fazer dieta, fazer atividade física, algumas vezes tomar remédio, e isso é para todo mundo. Não é só para quem é obeso mórbido, não é só para quem tem peso para perder, mas todas as pessoas, até as de peso normal, têm que tratar também, controlar o peso com hábitos saudáveis. Então, a maior dificuldade é introduzir no dia a dia da pessoa aquele comportamento saudável, né, é o mais difícil, porque aquilo é que vai fazer o tratamento dar certo. E aí, escolher alguma coisa complementar, seja cirurgia, seja medicação, seja procedimento, para fazer com que a pessoa chegue no peso saudável. Pegando essa deixa do Dr. João, as pessoas já estão interagindo aqui, Dr. Júlio, e muita gente perguntando se a obesidade mórbida, ela aumenta o risco de outras doenças fora que você já falou. Aumenta sim. Por exemplo, o paciente que tem obesidade mórbida, ele aumenta em 30% o risco de ter um infarto, de ter um AVC, que é chamado acidente vascular cerebral. Então, quanto maior o índice de peso, pior são as repercussões clínicas que aquele paciente pode vir apresentar. Entendi. Por exemplo, tem uma outra pergunta, a Sabrina, que está em Jaguaribe nos assistindo, ela pergunta, quem tem câncer, quem tem diabetes, tem esse perigo? E ela disse que é o caso de uma pessoa dela, e ela está perguntando, e essa pessoa é obesa. Essa pessoa, para se tratar e para se curar, precisa também cuidar da obesidade? Então, a obesidade, ela também é indicada, talvez muitos não saibam, por exemplo, o paciente que tem algum problema renal, que faz hemodiálise e tem uma grande quantidade de peso. Quando a gente diminui esse peso, a gente ajuda também a filtração do rim. Então, esse paciente, quando bem compensado, ele pode sim fazer uma cirurgia bariátrica. Entendi. Do mesmo jeito, o paciente que tem câncer, que ele está sob controle, já está liberado pelo seu profissional que acompanha, que é um oncologista, e ele tem a indicação de realizá-lo, se ele estiver apto e aprovado pela equipe multidisciplinar, que quem prepara o paciente, ele também pode ser um candidato a fazer a cirurgia. Doutor João, muita gente perguntando aqui como combater o excesso de peso e a obesidade. E se excesso de peso é uma coisa e a obesidade é outra? Tá. Obesidade engloba excesso de peso. A quantidade de excesso de peso que a gente tem é que avalia o grau de obesidade ou sobrepeso, certo? Grosseiramente, um homem é para ter mais ou menos o peso igual à altura dele. Então, um homem de 1,70 é para ter mais ou menos 70 quilos. A mulher é para ter uns 5 a 10 quilos a menos que a altura dela. Daí, desse ponto que a gente, para fazer uma coisa mais específica, tem que calcular mesmo, existem fórmulas, mas eu estou exemplificando para facilitar. Numa linguagem popular, como diz, né? Então, desse ponto para frente é excesso de peso. E a quantidade do excesso de peso é que diz se a pessoa tem uma obesidade grau 1, 2 ou 3 e o que a pessoa tem que fazer de tratamento a partir disso. Agora, os hábitos têm que estar sempre na base do tratamento. Então, dieta, atividade física, porque quanto mais peso você tem, mais sujeito a doenças que podem ser muito sérias você está, menos você vive. Quem tem obesidade mórbida vive pelo menos 15 anos a menos do que se teria o peso normal. Perfeito. Muita gente aqui, doutor Júlio, disse assim, pergunta ao doutor Júlio, se as crianças são um grupo de risco para a obesidade, e ela conta, a Priscila, que ela está nos assistindo em Manaíra, que ela tem um filho de 8 anos e já tem 72 quilos. Então, que ele gosta muito de Coca-Cola, de fast food, né, lanchonete, ela falou o nome aqui das
empresas que eu não vou falar, sanduíches e outras coisas. O que é que o senhor tem a dizer à nossa telespectadora? Com certeza, Priscila. A obesidade hoje, principalmente quando a gente tem pais obesos, a gente tem mais de 50%, quando tem tanto o pai quanto a mãe, desenvolver aquela criança depois na adolescência e assim na sua idade adulta a obesidade. Então, os maus hábitos, como o João falou, se a gente não tem uma correlação de acrescentar no seu dia a dia uma nutrição adequada, balanceada, praticar esporte, praticar atividade física, aquela criança ela vai crescer justamente com maus hábitos. Então, ela vai ter excesso de calorias, ela não pratica um esporte, ela não faz uma atividade física, então ela vai desenvolver, durante o seu crescimento, a obesidade sim. Agora, ela ainda pergunta aqui o seguinte: qual o caminho para a gente mudar esses hábitos? Que ela está ainda dizendo que a culpa foi dela, de não ter feito desde cedo a nutrição. Ela fala até essa palavra, pegando o exemplo da nossa nutricionista Carol, né? Que falou aí. Então, ela pergunta como, agora, a partir dele de 8 anos em diante, como ela poderá, quais os profissionais e como ela poderá mudar esses hábitos dele? Acho que deveria fazer uma consulta com a pediatra, né? Ela estratificar e avaliar todos os exames necessários para ver como está a condição de saúde dessa criança hoje, fazer uma avaliação nutricional e, a partir daí, ele estando apto para realizar atividade física, matricular em algum esporte, fazer alguma atividade física que possa incrementar isso no seu dia a dia. Doutor João, muita gente aqui, o tablet chega a estar tremendo minhas pernas aqui, tanta pergunta, mas tem uma muito especial aqui que eu achei interessante, do Pedro, que está nos assistindo em Santa Rita. Ele diz que é advogado. Ele quer saber o seguinte: que a origem da obesidade, se ela é genética, se ela é hormonal ou alimentar. Certo. Obesidade tem todas essas causas, tá? Comportamental, dietética, genética, hormonal, e tem um novo termo que a gente usa chamado epigenético, que é a condição que a pessoa foi gestada. Então, uma mãe que é obesa, que gesta na presença de obesidade, tem muito mais chance, tem 30% mais chance de gestar um filho obeso. Então, desde que você é gerado, você está sujeito a fatores externos e genéticos que tendem você a aumentar o peso. Com relação à parte genética familiar, os graus de obesidade, quanto mais altos, eles têm mais a ver com fatores genéticos também. A obesidade mórbida tem muito a ver com famílias de pessoas obesas. E a obesidade comportamental, aquela de quem come errado, de quem é sedentário, isso aí agrava mais ainda esse quadro. Então, tudo isso está correto. Pegando ainda essa deixa, né, desses aspectos que o senhor falou agora, a Maria, que está nos assistindo em Santa Luzia, ela diz o seguinte: que ela tinha 70 quilos, ela engravidou, chegou para 90 quilos e não consegue, teve o bebê e não consegue mais emagrecer. O que é que a senhora diz a ela para a gente poder ir para um intervalo comercial? Então, muitas vezes a orientação gestacional não está correta, porque a mulher é orientada a quanto mais peso ganhar durante a gestação, melhor. E não é assim. A mulher tem que ganhar mais ou menos o peso do neném que vai nascer. Então, uma mulher, durante uma gestação saudável, ela tem que ganhar no máximo 10 quilos, dependendo do biotipo dela, né? Porque há realmente, em alguns casos, uma dificuldade muito grande de retornar ao peso inicial depois que a mulher tem o parto, né? Então, coisas que ajudam a mulher a voltar ao peso: amamentar, voltar a ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, o que todo mundo faz. E, quando isso não dá certo, aí procurar o especialista. Perfeito. Doutor Júlio, a gente vai para o intervalo, mas muita gente aqui pegou a deixa que o senhor deu e que o doutor João também deu e pergunta o seguinte: a questão psicológica afeta a pessoa engordar ou não? Mas não vamos responder não, vamos deixar para o próximo bloco. Uma pausa na nossa conversa aqui para irmos ao intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, não troca de canal, voltamos já já.
cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas na realização do sonho da casa própria, chegou aqui nos Bancários, na avenida principal, no shopping, para ajudar ainda mais as pessoas nessa conquista tão importante. Porque com sonhos não se brinca. Vibra Jampa! A M Holanda traz a exclusividade em forma de luxo. Não se trata de um simples projeto imobiliário, mas de um projeto raro que atinge o patamar de grife. Morar rodeado de experiências que vão satisfazer os gostos mais precisos e seletos em um empreendimento de alto padrão. Prime View. Luxo é morar bem. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Ouser Home Service. Mais um empreendimento da Construtora 2BR. Em Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora, construindo sonhos para você e sua família. Estamos de volta e eu quero dizer a vocês o seguinte, que realizar o sonho da casa própria depende muito de atitudes. Por isso, a gente traz as novidades do Bosque Imperial 2. A Zona Sul Imobiliária vai dar os detalhes e hoje eu estou com Graziele. Bom dia. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para você que está nos assistindo. Olha só a novidade que nós, da Zona Sul Imobiliária, estamos trazendo para você hoje. O residencial Bosque Imperial 2, com apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes, varanda e uma área de lazer com piscina, churrasqueira, playground e salão de festa. Com condições especiais e o melhor de tudo, a partir de R$ 124.900, com documentação inclusa e parcelas que cabem no seu bolso. E claro que nós da Zona Sul Imobiliária estamos à disposição para melhor te atender e facilitar o seu sonho. Só entrar em contato no número 3231-3333 e no 8894-3333. Estamos prontos e à disposição para tirar suas dúvidas, agendar aquela visita, fazer aquela simulação para você sair de casa própria. E claro que estamos nos 5 bairros aqui em João Pessoa para facilitar mais ainda o seu sonho. Estamos localizados no bairro do Bessa, Bancários, Mangabeira, Geisel e Valentina. Então assim fica muito fácil, né, Rômulo? Corretores de plantão no dia de sábado, domingo, feriado, dia santo. Qual o número novamente para quem está nos assistindo ligar agora? Isso mesmo. Corretores de plantão de domingo a domingo, prontos para te atender, com condições especiais. E vou repetir novamente o número. Esse é o WhatsApp, só mandar aquela mensagem. É o 8894-3333. Estamos com corretores prontos para te atender. E um recadinho, viu, Rômulo? Pois não. Está rolando o Feirão Digital Caixa até amanhã, dia 4 de julho. Você não pode perder condições especiais, mais de 6.000 imóveis e com financiamento de até 100%. É isso mesmo, financiamento de até 100%. Você não pode perder e vem para a Zona Sul, que aqui a gente facilita o seu sonho. Olha aí que coisa boa, 100% quer dizer que você não entra com nada, vai 100% financiado. É só ligar para a Zona Sul Imobiliária. Obrigado, Graziele. Obrigada, Rômulo. Até o próximo sábado. A relação entre locador e locatário é sempre complicada na hora de entregar o imóvel. Veja o que o Dr. Gabriel Honorato tem a nos dizer. Acompanhe. Quem já teve algum tipo de experiência com o mundo da locação, seja como locador ou como locatário, sabe que tem um ponto-chave nisso, que é o momento da entrega do imóvel de volta para quem é o dono. Ele tem que estar em condições
ideais. E que condições são essas? A gente conversa agora com Gabriel Norato, que é advogado do direito dessa área, justamente falando dessa parte imobiliária. Existe legislação que prevê como o imóvel deve ser recebido? Qual é o limite, o que é que pode e o que não pode naquele momento do recebimento? Tem que estar tudo em bom estado? Perfeito, meus amigos da TV Tambaú, um grande abraço. Então, a lei de inquilinato, ela traz uma obrigação no seu artigo 23 de que o inquilino ele use o imóvel na forma com a finalidade convencionada entre as partes no contrato e também que se utilize do imóvel como se fosse seu, tratando com os cuidados como se fosse seu. Para além disso, no inciso seguinte, o inciso 3º do artigo 23, a lei deixa claro que o locatário, que é a pessoa que aluga para usar o imóvel, ela deve devolver o imóvel em condições adequadas, nas mesmas condições que recebeu. Grande questão, Everton, é que muitas vezes há uma deterioração comum. Os imóveis, de forma natural, com o tempo, eles vão se desgastando. O problema reside em quando o desgaste é superior a esse desgaste comum. Pessoas que utilizam de um imóvel de forma inadequada, que retiram revestimentos, às vezes fazem investimentos e querem retirar aqueles investimentos, mas não deixam o imóvel numa condição básica de uso. Qual é, então, o limite ali? Porque é algo bem subjetivo falar de qual é o desgaste com o tempo e qual é realmente algo que pode até de repente servir de ação na justiça. Como é que saber essa relação, até que ponto vai esse desgaste? Então, a legislação ela não define como deve ser devolvido o imóvel, ela apenas registra que deve ser devolvida em boas condições de uso, nas mesmas condições que recebeu, exatamente para permitir que o locador, o proprietário, quando do recebimento de volta do imóvel, ele esteja com o imóvel pronto para alocar para outras pessoas. Porque perceba, se houver deterioração no imóvel ao ponto de que o locador ele precise fazer reformas, ele precise fazer reinvestimentos, ir atrás de mão de obra, ir atrás de matéria-prima, isso pode fazer com que o locador fique 2, 3, 4, 5 meses reformando o imóvel para voltar a alugar. Daí porque o nosso Código Civil, ele no artigo 402, ele fala que o credor, no que se aplica ao locador, ele tem o direito não apenas de ser indenizado pelos prejuízos que teve com a reparação do imóvel, mas também com aquilo que deixou de receber, que é aquilo que nós chamamos de lucros cessantes. Então, a ideia dos lucros cessantes, recentemente tivemos uma decisão do STJ, da ministra Nancy Andrighi, reforçando esse entendimento, quando há a existência de lucros cessantes que deixaram de ser recebidos, lucros que deixaram de ser, valores que deixaram de ser recebidos decorrente da não locação do imóvel. Por quê? Porque o locador estava ali reformando o imóvel, é possível que esses valores também sejam indenizados em prol do proprietário, em prol do locador. Muito obrigado pelas informações. Lembrando também que o bom senso ele é sempre muito bem-vindo nessas questões também. Volto com você, Rômulo. Obrigado, Everton. Doutor Gabriel, um grande abraço, um excelente jurista. E agora a gente continua falando um pouquinho mais sobre os cuidados com a obesidade mórbida. Quer tirar suas dúvidas aqui no programa? Envia suas perguntas aqui ao vivo para o nosso número de WhatsApp, só por mensagem, 998542857. Obrigado pela grande audiência, muitas perguntas e eu vou fazê-las todas. Doutor Júlio, eu deixei uma pergunta aqui, muita gente interagindo e perguntando como identificar que quando a obesidade ela tem os fatores de distúrbios psicológicos ou não. Com certeza, Romulo. A gente vive hoje uma pandemia e isso muda, e modifica a forma de ser e de agir de muita gente. Quem imaginou ficar recluso dentro de sua casa, não ter direito a ir à praia, sair para um shopping, mudar seu estilo de vida, seu lazer, tudo que você almejava academia ter, fechada. Tudo. Então, por mais que você queira manter uma qualidade de vida, como o João falou, mudar todos os preceitos de fazer uma mudança não só para quem tem obesidade, mas também para quem está dentro do peso normal, a gente se sente recluso. Isso mexe com o quê? Com a qualidade psíquica de cada um. E cada um tem uma forma de ser e de agir. Pessoas ficam mais depressivas, pessoas ficam mais chorosas, pessoas perdem a autoestima e descontam aonde? Na comida. Então modifica muito e a gente recebe nesse período grande quantidade de pessoas que mudaram essa forma de ser e de agir e desenvolveram a obesidade. Doutor João,
Muita gente perguntando aqui qual é a melhor forma de tratamento para a obesidade. Qual é a sua dica? A melhor forma, ela é direcionada ao tipo de obesidade que a pessoa tem. Então, tem que identificar as causas da obesidade, identificar as doenças associadas e procurar o especialista para que ele indique. Então, na base de tudo, dieta e atividade física e, além disso, o especialista vai indicar de acordo com o grau de obesidade que o paciente tem. A cirurgia bariátrica, que o senhor falou, o doutor João falou, e vocês são, na minha opinião, a referência na Paraíba e no Brasil. O que significa, o que é a cirurgia bariátrica, para que as pessoas entendam como funciona, o que ela soluciona e, na prática, o que ela resolve? A cirurgia bariátrica nada mais é do que uma cirurgia feita para tratamento da obesidade quando bem indicada. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela estimula que a cirurgia seja feita quando o paciente já tentou fazer o tratamento clínico, não houve êxito, chegou a um determinado grau de patamar, onde a gente calcula esse grau de obesidade pelo índice de massa corporal, fazendo o cálculo da altura ao quadrado e dividindo o peso. Isso aí vai nos dar um número e a gente quantifica em obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. A grau 2 em diante, se o paciente desenvolve nesse período algumas alterações relacionadas a, como a gente chama de heranças de obesidade, seja uma pressão alta, um diabetes, além desse peso quantificado nessa correlação matemática, ele sim tem indicação para o tratamento cirúrgico. Baseado no que ele desenvolveu de alterações metabólicas, as doenças correlatas, a gente vai identificar qual a melhor técnica e o melhor tratamento para esse paciente. Depois de operado, esse paciente vai seguir um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, isso tem que ser ad eterno, porque não adianta a gente fazer um tratamento e abandonar, a gente tem que estar sempre perto do cirurgião, sempre perto da equipe multidisciplinar, mantendo os hábitos saudáveis, atividade física e uma boa qualidade alimentar. Perfeito. Pegando essa deixa, doutor João, muita gente aqui com dúvidas de quem pode realizar a cirurgia bariátrica, que são as pessoas pela idade, pelas comorbidades, pelo grau de tamanho de obesidade, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não sou gordo não, a gente vê muito isso, eu não sou gordo não, eu não tenho nenhuma doença, ela diz isso, eu não sei se chega lá no consultório de vocês dois, mas quem pode, muita gente aqui com dúvida, quem realmente pode realizar a cirurgia bariátrica? Veja só, Rômulo, essa cirurgia já existe há mais de 60 anos. E quanto mais o tempo passa, mais indicações a cirurgia tem, tá? Então, antigamente se achava que só aquela pessoa que tinha mais de 200 quilos, só quem estava muito doente tinha indicação de fazer cirurgia e hoje é o contrário. Às vezes, antes mesmo dessa pessoa chegar a ter doenças graves, chegar a ter um peso muito alto, a gente já indica cirurgia. Não é pelo peso, e sim pelo IMC que a gente indica cirurgia. Então, uma vez me perguntaram, será que uma pessoa com menos de 100 quilos pode fazer cirurgia? Pode. Se o IMC dela for maior que 35, não tem problema. Se uma pessoa baixinha e calcular o IMC e tiver mais de 35, tem indicação de cirurgia. Sobre extremos de idade, hoje em dia a gente consegue operar pessoas a partir de 16 anos, antes era 18 anos, e não tem mais o limite superior de idade. Antigamente era até 65 anos, hoje pode com 70, desde que a pessoa tenha boas condições de saúde. Quem tem doenças, mesmo que graves, pode fazer cirurgia. Quem é soro positivo, quem faz diálise, quem é hipertenso grave, diabético que toma insulina, desde que seja avaliado e que essas doenças possam melhorar com a cirurgia, que é o que acontece na maioria dos casos. Perfeito. Nós vamos a um giro de ofertas e mais um intervalo, mas muita gente aqui já lançando o desafio para o senhor, doutor Júlio, perguntando o seguinte: qual a segurança e qual o risco que a cirurgia bariátrica traz? Mas não responda agora não, vamos deixar para o próximo bloco. Tem sempre oportunidade para você realizar o sonho da casa própria. Confira as ofertas da FK Imóveis. Mostra aí, Bia Freire. Se você tem o sonho da casa própria, aqui na FK é para realizar. Ainda mais com um desconto super especial do Bosque Imperial 2. É isso mesmo, Priscila?
Bom dia, Bia. Bom dia você de casa. Isso mesmo, Bosque Imperial 2 é um empreendimento sensacional que tem uma área de lazer completa, com piscina, churrasqueira, salão de festas, playground e num preço imperdível de R$ 129.900 por R$ 124.900. Corre e aproveita essa oportunidade, porque até hoje é essa promoção, tá? E detalhe, aqui na FK Imóveis você tem cashback, isso mesmo que você ouviu. A sua carta de crédito aprovando o valor total, você vai ter R$ 600 em dinheiro no ato da assinatura do seu contrato. Então corre e aproveita, a sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Viu como as ofertas são incríveis? Cashback. Liga agora para os corretores de imóveis da FK Imóveis. Vamos a mais um intervalo, são só 2 minutinhos. Voltamos já. Pessoal, nesse sábado às 7h20 da noite vai ter um show de ritmos aqui no São João da Tradição do SBT Nordeste. Vai ter muito coco, shot e arrasta-pé. Vai ser um show de ritmos. São João da Tradição aqui no SBT Nordeste. Oferecimento Boêmia, o sabor que move tradições. É mais fácil que imagina, só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Já estamos de volta e no Momento Imobiliário de hoje, o jornalista Carlos Kleiner destaca que os imóveis terão nova vocação pós-pandemia. Acompanhe. Olá! Imóveis terão nova vocação no pós-pandemia. Analistas de economia comportamental indicam que os imóveis terão que exercer uma nova vocação, mesmo após a pandemia. Além de servir como moradia, deverão ter outros enfoques, como trabalho, lazer e bem-estar. A tendência aponta para condomínios que ofertem complemento às funções residenciais. Edifícios com espaços coletivos voltados para outras necessidades. Ou ainda, que os serviços e fornecedores ao redor das moradias se adaptem às novas demandas. E os corretores de imóveis podem ajudar compradores a compreender este novo contexto. Ofertar oportunidades, seja para imóveis residenciais ou comerciais. Pois é a oportunidade de satisfazer os clientes e gerar novos negócios. Saúde, sucesso e até a semana que vem. Continuamos aqui o nosso bate-papo com os cirurgiões bariátricos, Dr. Júlio Almeida e Dr. João Sucupira. Não esquece que você pode participar ao vivo e também só falar através de mensagem do nosso WhatsApp, anota aí, 998542857. Obrigado pela grande audiência, muitas perguntas. Choveu de pergunta aqui, doutor Júlio. A pergunta principal é se a cirurgia bariátrica é segura. E muita gente perguntando se tem que abrir, como é que é feita a cirurgia, se tem modernidade, se avançou. Responda aí para os telespectadores. A cirurgia bariátrica, ela começou na década de 60 e ela era uma cirurgia aberta, era um corte aqui no meio da barriga.
Com o advento da cirurgia videolaparoscópica, essa cirurgia tornou-se minimamente invasiva. E tudo que se passa ao passar do tempo, a gente se aprimora. Então, hoje é uma cirurgia minimamente invasiva, em que o paciente se recupera de forma mais rápida. Você tem ideia, depois de 8 horas de cirurgia, a gente já estimula o paciente a andar, a caminhar. Normalmente, depois desse tempo, ele já começa a dieta dele. Então, é uma cirurgia que vem se aprimorando. Em relação a riscos, a cirurgia hoje a gente pode dizer que é uma cirurgia segura. Por quê? O paciente ele se prepara, o tempo entre a primeira consulta e a marcação da sua cirurgia dura em torno de 2 meses. Então, nesse período, o paciente está fazendo todo o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, seja com cardiologista, nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cardiologista. Então, todos eles vão estratificar e dar a condição de saúde do paciente. Só assim que ele vai receber o sinal verde para poder realizar o procedimento. Mesmo depois de toda essa peregrinação, o paciente recebe todos os cuidados, seja uma visita pré-anestésica, um tratamento durante a internação, são feitos mecanismos de proteção contra complicações cirúrgicas. Então, hoje é uma cirurgia que tem o mesmo grau de gravidade do que uma cirurgia de vesícula, do que um parto, quando isso feito em equipes bem preparadas e treinadas. Ô João, muita gente interagindo aqui e o Rodrigo, que ele mora em Tambaú, ele diz que é obeso, não diz a quantidade de peso, que tem medo de fazer a cirurgia, mas a dúvida dele é o seguinte: quanto peso a pessoa perde depois de fazer a bariátrica? Como é esse cálculo? Qual é a adequação que o senhor pode dizer ao nosso amigo de Tambaú? Bom, Rodrigo, eu tenho uma mensagem para você. Você devia ter muito mais medo de ser obeso, dependendo do seu grau de obesidade, do que de fazer a cirurgia. Essa cirurgia tem hoje um índice muito baixo de complicação quando é feito numa equipe treinada. É um risco 30 vezes menor do que uma cirurgia de cesárea, que é uma cirurgia que é feita todo dia por aí, né? Mas, o controle e o cálculo do excesso de peso é feito durante as consultas preliminares, e à medida que o paciente vai perdendo peso após a cirurgia, a gente vai ajustando essa perda de peso com atividade física, com dieta, e aí o paciente, quando está chegando perto do peso ideal, ele vai estacionando essa perda de peso até se manter naquele peso que a gente considera o peso melhor para o paciente. Doutor Júlio, a Ana, que está nos assistindo lá em Cabedelo, ela diz que está muito feliz com esse programa de hoje. Eu agradeço a você, Ana, e a todos de Cabedelo que estão nos assistindo agora ao vivo. Mas ela pergunta o seguinte: a pessoa que faz, ela dá um exemplo de uma amiga dela que fez e voltou. Volta a engordar, não volta? Qual é a probabilidade? Então, Ana, a cirurgia ela é um dos tratamentos para a obesidade. E como a gente já bateu muito aqui, ela é indicada quando você faz aquele cálculo matemático, apresenta um peso naquela estratificação e você tem as indicações relacionadas a alterações das doenças que você adquire. Depois de realizado o procedimento cirúrgico, o paciente também tem que ser mantido. Eu gosto muito de exemplificar, por exemplo, você compra um carro e esse carro você nunca troca um óleo, nunca faz uma revisão, nunca faz uma manutenção. O que acontece? O carro quebra. A mesma coisa é a gente. Se a gente faz um procedimento cirúrgico e a manutenção, quem faz somos nós, e a gente não cuida do que é o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, a gente vai adoecer novamente. Então, o reganho de peso, ele é normal, dentro de uma faixa de 5% a 20% depois da cirurgia, ao longo depois de 24 meses, onde se há um equilíbrio. Após isso, quando você adquire mais de 50%, isso aí já começa uma falha, e essa falha normalmente é do paciente, ou porque não fez uma dieta adequada, ou porque não fez a base do tratamento, que é justamente o quê? Mudança comportamental. Perfeito. Doutor João, o Ricardo, que está nos acompanhando aqui no bairro dos Bancários, ele diz o seguinte: ele gosta de comer, né? Já está se convencendo, através da família, a fazer a cirurgia bariátrica. Isso é ele que está dizendo, né? Faça. Mas ele pergunta: a pessoa pode comer normalmente depois da cirurgia bariátrica, pegando essa deixa aí de mudança de comportamento que o doutor Júlio falou?
Então, Ricardo, eu também gosto de comer, tá? Todo mundo gosta de comer, né? A comida é muito sedutora. Só que, para a gente ter prazer em comer, a gente não pode comer o que dá prazer toda hora. Todo prazer que é toda hora, a gente perde esse prazer. Então, existe a base de um sistema de recompensa. Você precisa seguir uma dieta e hoje as dietas são muito gostosas também. A gente consegue alimentos muito gostosos que não vão te ocasionar um aumento do peso, tá? E aí você fazendo essa permuta, você nunca vai sofrer com isso. A cirurgia ajuda você a comer uma quantidade adequada e ficar satisfeito, que é o que acontece após a cirurgia. Antes disso, normalmente os pacientes têm uma compulsão alimentar e quanto mais comem, mais têm vontade de se alimentar. Isso a gente resolve com a cirurgia e também com acompanhamento psicológico, que é muito importante. O acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia tem que ser feito para que a gente tenha sucesso nesse tratamento. Doutor Júlio, muita gente agora perguntando, uma pergunta que não quer calar, vamos dizer assim, se os planos de saúde e o SUS cobrem a cirurgia bariátrica. Cobrem sim, Romulo. Tanto o plano de saúde, né, se ele for um plano regulamentado, ele cobre sim esse tratamento para a obesidade. E o SUS também. Hoje aqui na Paraíba nós temos o Hospital Universitário Lauro Vanderlei e temos o serviço pelo SUS, né, no Hospital Universitário para o tratamento da obesidade. Agora, quem quer fazer a cirurgia pelo plano de saúde tem que ir primeiro para o médico, explica aí, que é isso que ele acabou de me reenviar. Como é o procedimento para ele conseguir, por exemplo, pelo plano de saúde? Pelo plano de saúde, o plano sendo regulamentado e dando direito a fazer suas consultas, ele pode agendar, de acordo com o médico que ele deseja fazer o tratamento, ligar para o consultório e dar início ao pontapé inicial do tratamento dele. Doutor João, as pessoas aqui estão preocupadas como funciona o processo de recuperação da cirurgia bariátrica, que eles disseram que viram agora que é videolaparoscopia, é uma coisa mais rápida, segundo vocês, a pessoa já no outro dia está em casa. Mas como é esse processo de recuperação? Então, Rômulo, o processo de recuperação tem a ver com o preparo pré-operatório. Esse paciente ele cumpre etapas até a cirurgia de informação e de preparo. Faz uma pequena dieta antes da cirurgia que varia de acordo com o IMC. Essa dieta pode ser de 15 a 5 dias. No dia que ele opera, depois que ele opera, no mesmo dia ele alimenta, no mesmo dia ele caminha, ele pode levantar e ir no banheiro. No dia seguinte, ele vai para casa normalmente, pode subir escada, pode tomar banho sozinho. Com 7 dias, ele começa a dirigir. Com 15 dias, ele começa a fazer atividade física. Então, hoje, essa cirurgia não tira o paciente das atividades dele, desde que ele seja bem preparado e que esteja sempre acompanhado. O Freire, que está nos assistindo na cidade de Bahia, disse assim, pergunta ao doutor Júlio, eu sou diabético, tenho um grau elevado, não sei como é isso que funciona. Ele pergunta qual é a diferença entre a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica para principalmente curar a questão da diabetes dele. Isso. Freire, a cirurgia bariátrica, como o nome de bário, quer dizer perda de peso. E normalmente, dependendo da técnica que se faça, o paciente pode sim ter controles relacionados à parte da glicemia, que é o tratamento da obesidade. Hoje a cirurgia metabólica é uma realidade, é uma luz no fim do túnel para aqueles pacientes que tenham uma dificuldade de tratamento clínico, que estejam tomando insulina, que tenham um peso elevado e se enquadrem dentro do perfil do tratamento para o diabetes. E essa cirurgia, dependendo do grau de diabetes, de quanto esteja sofrido o seu pâncreas, a gente consegue ter um melhor controle. Por exemplo, o paciente pode sair de uma categoria de estar tomando grandes quantidades de insulina, mesmo assim com picos relacionados a um descontrole dessa doença, e voltar a ter níveis de controle glicêmicos melhores, ou até mesmo deixar a insulina e começar a tomar um remédio, um comprimido. Entendi. Então, isso varia de paciente para paciente, tem que ser bem estudado. As pessoas estão perguntando aqui, doutor João. Pergunta ao doutor João, quais as comorbidades ou doenças que a pessoa não pode fazer o procedimento da cirurgia bariátrica? Rômulo, essa pergunta
eu até tenho dificuldade de responder, porque, na verdade, as comorbidades são indicações para a cirurgia bariátrica. Entendi. Tá? A não ser que o paciente tenha um distúrbio cardiológico muito grave, tenha infartado há pouco tempo, esteja na vigência de uma infecção, de uma pneumonia, de uma sepse, esse paciente não pode fazer a cirurgia, tá? Hoje, com Covid, a gente espera um tempo depois da infecção do Covid para realizar a cirurgia, mas praticamente nada é impeditivo de cirurgia. Anemia a gente corrige, paciente com doença renal a gente opera, paciente com HIV a gente opera, paciente que já teve câncer a gente opera, porque a obesidade ela agrava tudo isso. Então, se eu trato a obesidade, eu estou tratando essas doenças também. Doutor Júlio, quer complementar alguma coisa aí, o doutor João? É como o João falou, a condição de não realizar a cirurgia é quando o paciente tem uma condição clínica muito grave que impede o procedimento. Mas tudo isso aí vai ser avaliado, investigado, estratificado durante a preparação antes da cirurgia. Então, é a equipe multidisciplinar que vai identificar um determinado ponto que vai ser impeditivo de realizar o procedimento. Quando não, pelo contrário, quando o paciente, quanto mais ele apresenta alterações, é aquele mais sério candidato a gente realizar o procedimento de forma mais rápida. Eu estou com aqui o Euclides, que está nos assistindo em Cajazeiras. Ele pergunta o seguinte, ele diz, conta a história, que a preocupação dele é que está no período pandêmico, que os hospitais estão, na sua grande maioria, cuidando da Covid-19 e se é recomendado a cirurgia bariátrica nesse período de pandemia e como fazer essa cirurgia nesse período. Euclides, hoje todos os hospitais, pelo menos aqui em João Pessoa, que fazem procedimentos cirúrgicos, eles têm uma ala que você entra quando vai fazer um procedimento eletivo, né, que é totalmente isolado, com equipe multidisciplinar, com leitos restritos para esse paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva e uma urgência preparada para receber os pacientes que porventura estejam passando por um quadro de Covid. Todo paciente ao ser internado, normalmente com 48 horas, ele é testado, ele faz um exame chamado PCR, que é aquele exame do cotonete no nariz, e onde a gente vai identificar ou não se tanto o acompanhante, quanto a equipe, quanto o paciente está sendo portador ou não, porque existe aqueles casos de portadores assintomáticos. Então, isso é uma qualidade que o serviço oferece para proteger tanto os profissionais de saúde que estejam no hospital, quanto o paciente que vai ser submetido à cirurgia. Então, quanto a esse problema, não tenha medo. E hoje, a gente é sabido de que os hospitais são os locais mais seguros, porque lá todo mundo é testado, todo mundo usa e faz os preceitos relacionados à proteção individual para cada paciente. Então, em relação ao tratamento cirúrgico, não tenha medo. Muita gente perguntando aqui que a gente está no período de tecnologia. E quais são as novas tecnologias, tendências, medicamentos para evitar ou controlar a obesidade? Então, sobre medicamentos, hoje em dia existem medicamentos que antigamente a gente usava para controlar o diabetes, que ajudam a perder peso, e muitas vezes esses medicamentos fazem a gente controlar o apetite, só que se a gente não fizer uma dieta, esse medicamento não vai funcionar. Então, não existe um medicamento que faz queimar a gordura, e sim existe um medicamento que faz tirar a fome e, a partir daí, o paciente vai perder peso se fizer uma dieta balanceada. Então, o nutricionista está sempre nessa história, né? Esses medicamentos, normalmente, eles são umas canetinhas subcutâneas e são a classe de medicamentos que hoje tem melhor efetividade no controle do peso. Com relação à cirurgia, a gente já faz cirurgia laparoscópica há bastante tempo, que é a cirurgia que faz aqueles furinhos na barriga, a gente não corta mais a barriga do paciente. E o que está vindo aí agora é a cirurgia robótica, que é uma cirurgia como a laparoscópica, só que o doutor, ele opera de um console à distância e os movimentos quem faz é um robô que está ali operando a pessoa. Qual é a diferença desse robô para a laparoscópica? É que os movimentos que o robô faz, eles são muito mais precisos e isso muitas vezes ajuda a cirurgia a ser mais rápida e também agrega segurança ao paciente. Isso a gente ainda não tem aqui em João Pessoa, mas eu acredito que em breve vai chegar já também. Doutor Júlio, a gente vai para um intervalo, para um giro de ofertas, mas a Ana Cláudia, que vou deixar essa pergunta para você responder ela no próximo bloco. Ela diz o seguinte, que o esposo dela tem 1,60 m
e que ele tem 95 quilos. Ela pergunta, ele é obeso ou não? Porque ele é teimoso. Então, não responda agora não. Calma, Ana Cláudia. E para você que quer, né, sair do aluguel, tem sempre um cantinho especial esperando por você. Veja as oportunidades da Construtora Aliança e também da N Holanda Construtora. Bia Freire apresenta as novidades. Veja. O bairro dos Estados é uma região super centralizada de João Pessoa e é onde é localizado o Belize. Laís traz pra gente detalhes desse empreendimento. Bom dia. Bom dia, Bia. Exatamente. O Belize está no melhor do bairro dos Estados, muito bem localizado, próximo à Vila Olímpica, escolas, centros comerciais. O Belize dispõe de apartamentos de 90, 120 e 146 metros, com estrutura completa de lazer, com academia, salão de festa, sala de estudo, espaço mulher. Venha conhecer o nosso decorado no Belize, para conhecer de perto esse projeto. E para mais informações sobre o Belize, entre em contato através dos nossos canais de atendimento ou consulte o seu corretor. O Prime View é caracterizado como um empreendimento de alto luxo da N Holanda. Um espetáculo com uma localização excelente, né, Flávio? Conta pra gente. É isso, pessoal. Prime View fica na melhor localização no coração do Miramar, empreendimento com vistas definitivas, unidades de 107 a 173 metros quadrados, 3 a 4 suítes, uma área de lazer no maior estilo resort, com um padrão de acabamento em Holanda, focado na qualidade de vida e no maior benefício para os nossos clientes. No Prime View, os moradores vão poder ter acesso e usufruir de uma área de lazer de mais de 4.500 metros quadrados, completamente mobiliada e decorada no mais alto padrão. São ambientes para toda a família, num prédio que vai atender a todos os gostos. Entre em contato com nossa equipe, nosso stand fica no Holandas Prime Shopping e através das nossas redes sociais e do telefone que fica aí na tela para vocês. E aí, gostou dos empreendimentos da Construtora Aliança e da N Holanda Construtora? Liga agora para os corretores de imóveis que eles estão de plantão. A gente vai para um intervalo comercial, não troca de canal. Voltamos já já. Pessoal, nesse sábado às 7h20 da noite vai ter um show de ritmos aqui no São João da Tradição do SBT Nordeste. Vai ter muito coco, shot e arrasta-pé. Vai ser um show de ritmos. São João da Tradição aqui no SBT Nordeste. Oferecimento Boêmia, o sabor que move tradições. Viva no Bessa, a poucos metros do mar e perto de tudo que você precisa. Ocean Home Service, ideal para quem valoriza o conforto e a funcionalidade. O Ocean tem restaurante, academia, lavanderia, espaço gourmet e piscina. Apartamentos Garden, com jacuzzi. Ocean Home Service, mais um empreendimento da construtora 2BR. Vendas 83 98753 4272. Cada passo seu trouxe você até aqui e agora vão te levar ao Reserva Areia Vermelha da MRV. Bem-vindo ao topo. E ele pode ter vista para o mar, estar ao lado desse pôr do sol, ter muito mais diversão por metro quadrado, o refresco de um banho de piscina, acabamento especial, ficar perto da praia, perto de tudo, perfeito para celebrar a vida. Afinal, o primeiro MRV Linha Class da Paraíba já é o maior dos motivos para celebrar. Todos os dias são muitos os sonhos sendo realizados. A Jampa é a imobiliária que mais ajuda a realizar o sonho da casa própria. Aqui, sua carta de crédito é feita na hora. Sua chave entrega em tempo recorde. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa!
Estamos de volta e quem também oferece oportunidade no Bosque Imperial 2, no bairro de Mussumago, é a FK Imóveis. A FK Imóveis, ela tem muitos prêmios e sorteios no Bosque Imperial 2. Apartamento com 2 e 3 quartos, sendo uma suíte, varanda, cozinha, sala para 2 ambientes e área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, playground e muito mais. Você que quer realizar o sonho da casa própria tem que saber algumas informações importantes. Parada de ônibus próximo, também tem muitas coisas lá. Lateralmente é toda calçada, ela tem local para espera do ônibus. Dentro tem condomínio que tem uma estrutura bacana, tem estacionamento. O mais importante para você, veja o preço. Veja o preço. Esse é o diferencial. A parcela é a partir de R$ 580. Eu vou repetir. A parcela é a partir de R$ 580. Tem carta de crédito do banco aprovada na hora e você assinou o contrato de financiamento ou o contrato de financiamento direto com a construtora, R$ 600 de cashback. Só FK tem isso aí. Fala com a nossa Priscila. Anota o número que está aí na sua telinha. Anotou? 98877 2008. Eu vou repetir. 98877 98677 2008. Liga FK Imóveis no Instagram, @FK_Imóveis. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Liga agora que os corretores de imóveis estão todos de plantão. Também nos melhores bairros de João Pessoa tem sempre um imóvel esperando por você. Confira agora as oportunidades da Zona Sul Imobiliária e 2BR Construtora. Acompanhe. O empreendimento Recanto do Vale é localizado no Novo Geisel e eu tenho certeza que se você conhecer, vai se apaixonar. Com condições especiais aqui da Zona Sul. Né, Grazi? Isso mesmo. Se é para falar de coisa boa, vamos falar de realização de sonhos. E o residencial Recanto do Vale é o ideal para você e sua família. No Novo Geisel tem apartamentos de 2 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes, varanda e uma área de lazer com piscina e churrasqueira. E claro que você deve entrar em contato com a gente da Zona Sul Imobiliária. Nós fazemos o seu sonho prioridade. Entre em contato com nossos corretores de plantão e vem realizar o seu sonho. É para morar ou investir? Quem vai decidir é você. O Ozian tem muitos benefícios que quem vai contar para você é Tarcísio Galdino. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia para você que está em casa. Pessoal, é uma grande oportunidade. Parcelas a partir de R$ 990, dividimos até em 42 meses. Então você não pode perder. Convido a você a visitar nosso estande de vendas aqui na Gemir de Figueiredo, no Caribeça, para conhecer esse belíssimo empreendimento, o Ozian. Entre em contato que nós enviaremos tabela de preço, localização para você conhecer esse belíssimo empreendimento aqui no bairro do Bessa. Quem casa quer casa. A nossa mãe, nosso pai já dizia isso, né? Liga agora para os corretores de imóveis da Zona Sul Imobiliária e também da 2BR Construtora. Agora a gente continua conversando sobre os cuidados com a obesidade mórbida. Quem tem que fazer perguntas, faça agora, porque nós vamos tirar todas as suas dúvidas através de mensagem do WhatsApp, muitas perguntas, uma audiência altíssima, e o número 998542857. Muita gente perguntando aqui. Bem, a nossa Ana Cláudia, ela fez uma pergunta do marido que tem 1,60, 95 quilos. Aí veio para o intervalo, ela disse, aproveita a oportunidade e pergunta, eu tenho 1,55 m, 62 quilos e estou fazendo tratamento para engravidar. E se eu sou obesa e se o marido é obesa e se esse
tratamento para engravidar, caso ela fosse fazer alguma cirurgia bariátrica, era impedimento. No caso de seu esposo, Ana, ele tem obesidade sim, tá certo? E no seu, talvez o sobrepeso, não caracteriza uma obesidade. Doutor João, a Priscila, que ela está assistindo a gente no bairro do Geisel, ela pergunta o seguinte: se a cirurgia reparadora, porque, depois de que você faz a cirurgia bariátrica, ela é coberta pelo plano, como é que funciona isso? Tá. Cirurgia reparadora, ela só é indicada depois que o paciente perde o peso total que ele precisa perder, ou pelo menos depois de 1 ano de cirurgia. Todos os planos de saúde têm a obrigação de cobrir a cirurgia reparadora e o paciente consegue sim fazer a cirurgia pelo plano. Um abraço a todos que estão nos assistindo. A Catarina Fábio Filho está nos assistindo lá no bairro dos Estados. A Helena, a Francisca, ao Edu, ao Iago e também a Júlia, que está nos assistindo no Bessa. A todos, a Rosiane do Centro, ao Gustavo, que está nos assistindo no Centro, e também a todos que estão mandando mensagem. Uma pergunta aqui muito importante, doutor Júlio. A pessoa está fazendo essa pergunta, ela não se identificou, mas ela conta um caso dela, que ela fez uma cirurgia bariátrica, ela não diz há quanto tempo, voltou a engordar e pergunta se é possível ela... Diz que tem 34 anos de idade, se é possível, ela disse que fez muito nova. Ela não disse qual era a nova dela, não. Mas que ela, quando fez essa cirurgia, ela era bem nova, hoje tem 34. Ela pode novamente fazer a cirurgia? O que é que o senhor aconselha a ela? Pode sim. Cada caso tem que ser avaliado de forma individual, Roma. E a cirurgia, quando você realiza de uma forma anterior, faz uma cirurgia bariátrica e voltou a engordar, seja qual for o motivo, a gente pode realizar o que a gente chama de cirurgia revisional. E essa cirurgia revisional, a gente tem que esmiuçar muito mais ainda o que foi que aconteceu para esse paciente chegar a retomar esse ganho de peso, saber o que o paciente vem apresentando. Por exemplo, ele voltou a ter o peso que ele se operou anteriormente e desenvolveu um diabetes ou desenvolveu uma pressão alta. Então, esse paciente, se enquadrando dentro do perfil, calculando aquela continha matemática que a gente fez, que é o IMC, estando aprovado pela equipe multidisciplinar, ele pode sim se submeter a um novo tratamento cirúrgico. A nossa Lourdes, obrigado Lourdes pela audiência, ela está no bairro de Tibiri, em Santa Rita. Ela diz que tem 34 anos, 3 filhos e tem 1,5 m. Ela pergunta o seguinte: ela, quando engravidou, ela foi a 107 quilos e hoje está com 96. Se ela é obesa e se ela a obesidade dela, qual o grau em tese, que o senhor não está fazendo os cálculos, mas dá para a gente mais ou menos ter a ideia, e se ela pode ser uma das comorbidades, que ela diz que tem várias, pode fazer a cirurgia bariátrica. Então, Lourdes, você tem obesidade grau 2 e aí você precisa investigar, dentre essas comorbidades, se elas agregam algo para indicar a sua cirurgia. Então, você é uma candidata, sim, à cirurgia. O nosso Joaquim Francisco, ele faz uma pergunta do seguinte, que depois da bariátrica, ele tem 1,67 m, doutor Júlio, e tem 98 quilos. E se depois da bariátrica, se ele tem que tomar medicamentos, por exemplo, ele bota aqui Ozempic. Eu não sei para que esse medicamento, que ele mandou uma foto desse medicamento. Se resolve a situação dele e se ele pode deixar de tomar esse Ozempic. Então, depois que a gente se opera e a manutenção justamente tem essa mudança de hábitos, né? E se o paciente, porventura, é um paciente diabético, é um paciente hipertenso, enquanto ele estiver na sua perda de peso, em acompanhamento com a equipe multidisciplinar, ele pode sim ser mantido e deve ser mantido com as medicações que ele fazia tratamento da doença de base. O Ozempic é uma medicação que serve para diminuir o apetite, né? Teoricamente, com o advento da cirurgia, a gente tira do funcionamento alguns hormônios que causam compulsão, como por exemplo a grelina, né, que está no fundo gástrico, e a gente estimula hormônios sacietógenos que vão nos dar uma condição de saciedade mais precoce.
o uso ou não do Ozempic para ele tem que ser muito bem avaliado, principalmente pelo endocrinologista, que faz parte da equipe multidisciplinar, para ver se ele precisa ou não manter essa medicação. Estou aqui com várias pessoas perguntando a mesma coisa, mas eu vou pegar da Rejane Pereira, doutor João, que ela diz que tem 44 anos, tem 58 quilos e ela já fez algumas dietas, mas ela pergunta se... ela não diz aqui a altura dela, mas ela pergunta se ela resolve continuar fazendo a dieta, se é exercício ou se realmente, dependendo ela com 44 anos e 58 quilos, ela teria que ter que altura, agora eu vi, para fazer a cirurgia bariátrica, para se caracterizar nas condições. Bom, ela tem 58 quilos. 58 quilos, 44 anos. E qual seria a altura que quem tem 58 quilos que está dentro da questão de fazer a bariátrica? Ela não diz a altura dela. Veja bem, quem tem 58 quilos normalmente não precisa de bariátrica, porque essa pessoa tem um peso que para praticamente todas as alturas é um peso normal. Ela precisaria falar a altura dela realmente para a gente poder entender, mas aparentemente o tratamento que ela tem feito está funcionando. Dieta e atividade física todo mundo tem que fazer sempre. Obesidade é doença crônica, não é aguda, a gente não cura a obesidade, então a gente tem que continuar no tratamento, tá? E na verdade para ela eu não tenho indicação de nada mais além do que ela já está fazendo. Que é exatamente se cuidar, né? Agora, a Maria, que está nos assistindo em Souza, ela diz que tem um filho obeso de 6 anos, doutor Júlio, e que pergunta como ele pode resolver o problema da obesidade dela e qual a idade que ele vai poder, se caso ele não resolva, fazer a cirurgia. Então, tem que identificar quais foram as causas que levaram essa criança até a obesidade, né? Se foi alguma coisa de natureza comportamental, se tem alguma alteração genética que já herdou dos pais, porque os pais foram obesos, enfim. Temos que identificar, mudar hábitos, organizar a dieta, talvez procurar inicialmente uma boa nutricionista que faça o acompanhamento lá com ela na cidade dela. E se porventura, mesmo com as falhas de tratamento clínico, não ocorrer perda satisfatória para essa criança no futuro, aí sim, a partir de 16 anos, ela pode ser um sério candidato ao tratamento cirúrgico. Doutor João, a pessoa está perguntando aqui o seguinte, ele tem um pai dele de 72 anos, que o pai ele tem um Alzheimer e ele está obeso, por força até mesmo desse Alzheimer, mas ele diz que esse Alzheimer é do início. Ele pergunta se a pessoa com Alzheimer pode se submeter a fazer a cirurgia bariátrica ou tem alguma prescrição médica que não possa, ou o plano de saúde não permite. Tá. Bom, há um perfil de doenças que a gente costuma muitas vezes contraindicar a cirurgia, são as doenças que afetam o psicológico nosso, né? Alzheimer é uma doença que causa a longo prazo esquecimento. Então, tem que avaliar o grau desse Alzheimer, se ele está respondendo à medicação que ele deve estar tomando para o Alzheimer, tá? Para avaliar se tem condição dele fazer cirurgia, tá? Então, isso só avaliando pessoalmente. Quem está lhe mandando um abraço, doutor João, é o pastor Apolinário, que é sargento do 1º Grupamento de Engenharia, que diz que fez a cirurgia e que diz que agora está preparando a esposa para fazer. Mas ele está mandando um abraço, obrigado pela audiência. Tem muitas perguntas chegando, a gente vai para o intervalo e a gente continua aqui as perguntas dos telespectadores. Daqui a pouco são várias perguntas que a gente tem, algumas que a gente já respondeu, doutor Júlio, no começo do programa, mas a gente vai relembrar a cabeça do pessoal. Vamos para um intervalo comercial. Permaneça aí com a gente. Voltamos já já. Aí, pessoal, nesse sábado às 7h20 da noite vai ter um show de ritmos aqui no São João da Tradição do SBT Nordeste. Vai ter muito coco, shot e arrasta-pé. Vai ser um show de ritmos. São João da Tradição aqui no SBT Nordeste. Oferecimento Boêmia,
o sabor que move tradições. A Eni Holanda traz a exclusividade em forma de luxo. Não se trata de um simples projeto imobiliário, mas de um projeto raro que atinge o patamar de grife. Morar rodeado de experiências que vão satisfazer os gostos mais precisos e seletos em um empreendimento de alto padrão. Prime View. Luxo é morar bem. Eleições Sistema Cofesse-Cresce 2021. Democracia, transparência e equidade são a essência do Sistema Cofesse-Cresce. 2021 é ano de eleição em todos os conselhos regionais de corretores de imóveis e o voto é obrigatório. A votação será totalmente pela internet. Informações e senha serão fornecidas somente por e-mail. Atualize já o seu cadastro no Cresce. Sistema Cofesse-Cresce. No site do SBT você tem muito mais. É mais diversão, informação, entretenimento e interatividade com games eletrizantes. É você ligado no mundo dos famosos. Além de acesso em primeira mão aos programas que bombaram em diferentes plataformas. Cadastre-se no site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto da tela e vá direto para o site. É mais informação e diversão em um só lugar. Esperamos você! Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Ozier Home Service. Mais um empreendimento da Construtora 2BR. Eni Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. Grupo GT Exclusive, toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora, construindo sonhos para você e sua família. Tambaú Imóveis e Negócios está de volta, Minuto T5, atualizações nos decretos restritivos e quem vai dar todas essas informações é Lucas Santiago. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rômulo. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. A novidade, com certeza, Rômulo, é saber como é que ficam as medidas restritivas após o novo decreto estadual vigente a partir de hoje. As novas diretrizes flexibilizam o horário de funcionamento e o quantitativo de pessoas em restaurantes, igrejas e shoppings, levando em consideração a importante progressão da cobertura vacinal aqui na Paraíba e a redução na ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva e também de enfermaria. O decreto também indica que as secretarias de Estado da Saúde e da Educação adotarão as medidas necessárias para viabilizar o retorno das aulas na rede pública estadual, Rômulo, através do sistema híbrido a partir do mês de setembro. E aí, com essas medidas apresentadas pelo Estado, a Prefeitura Municipal de João Pessoa optou também pela flexibilização de segmentos como bares e restaurantes, que agora poderão funcionar até às 11 horas da noite, com 50% da capacidade. Além dos eventos religiosos, que também poderão ser realizados com metade de sua capacidade. Outra novidade é a liberação aí da realização de eventos com 30% de ocupação, Rômulo. Durante esse período de vigência do novo decreto, fica proibida a aglomeração de pessoas nas praças, parques, praias e nas calçadas situadas na orla da capital, mas é permitida a prática de atividades físicas, individuais e em dupla, desde que não envolvam contato físico entre os atletas e também a utilização nos dias da semana das barracas, das cadeiras, mesas e guarda-sóis, desde que observado o distanciamento mínimo de 2 metros e um limite de 4 pessoas por ambiente ali. Enfim, são muitos pontos para destacar, Romulo, é difícil até trazer aqui, mas lá no Portal T5 o pessoal confere tudo e fica por dentro se o seu negócio vai poder estar funcionando, até que horário, todos esses detalhes. E ficar de olho também nessa flexibilização, né, de bares, restaurantes, shopping centers. Cuidado é importante, máscara, álcool em gel e manter a distância. Mas
ficar de olho nos decretos, não é isso? Isso, manter os procedimentos, né, de segurança, Rômulo, enquanto a população não está inteira vacinada. E olha, a gente traz também a oportunidade para o pessoal que quer ingressar no serviço público, é que o edital para o concurso público da Fundação PB Saúde do Governo da Paraíba foi divulgado no Diário Oficial do Estado de hoje. As inscrições começam na próxima quarta-feira e seguem até o dia 29 de julho. De acordo com o edital, haverá contratação imediata de 326 profissionais e mais de 4.000 vagas em cadastro de reserva para áreas administrativas e assistenciais. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site da VUNESP e a partir das 10 horas da próxima quarta-feira, as taxas variam aí de acordo com o grau de escolaridade e aí é só ficar atento no Portal T5 para não perder essa chance. Obrigado, Lucas. Até o próximo sábado. Muito obrigado. Até a próxima. Você quer realizar o sonho da casa própria com segurança jurídica, quer fazer um bom negócio com financiamento, seja direto com o construtor, seja direto com o banco? Acompanhe agora Bia Freire, que traz os giros de ofertas das principais e melhores construtoras da Paraíba. Veja. Aqui no estande de vendas do Reserva Areia Vermelha, você tem de fato uma experiência de saber como é morar em um empreendimento MRV como a Paraíba nunca viu. Eduardo, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paraíba. Quero falar com vocês, corretores de imóveis, donos de imobiliária. Nós estamos certificando novas imobiliárias para trabalhar esse lançamento. Estamos fazendo a parte de capacitação de corretores, treinamento do produto, treinamento sobre linha de crédito. E aí, também essa ferramenta fantástica, que é o nosso decorado virtual, que é uma ferramenta onde o cliente ele pode ter a sensação de estar dentro do apartamento dele, mesmo o empreendimento estando em construção. O cliente ele consegue fazer toda a parte de customização do apartamento, de decoração, de mudança de acabamentos, que é uma possibilidade também que há dentro desse empreendimento, Apesar que todo empreendimento já vai ser entregue com porcelanato, os quartos com piso laminado, bancadas de granito São Gabriel preto. Então, o acabamento de primeira, tá, pessoal? E aí eu quero convidar você para conhecer esse empreendimento, para a gente marcar um bate-papo. Então, venha fazer parte desse time, desse empreendimento que vai ser um sucesso de vendas aqui na Paraíba. Só está faltando você para completar esse time. Últimas unidades para você aproveitar o residencial Ilhas Maldivas por trás do Parque Cowboy, exclusividade da Jampa Imobiliária. Éder, bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia a você que nos assiste. Então, não perde essa grande oportunidade de morar num belíssimo apartamento, amplo, espaçoso, com varanda, sala ampla, cozinha com área de serviço, 2 quartos, WC social e playground. Mas não é só sair do aluguel, não é só vender um apartamento. É mostrar para você que você vai morar pertinho de tudo. De padaria, supermercado, açougue, farmácias, com ônibus acessível. E ali no Valentina, por trás do Parque Cowboy, é uma região urbanizada para você morar bem. Estamos no Gás de frente à Caixa Econômica Federal, no Valentina, ao lado do City Park, nos bancários no Shopping Sul e também a nossa unidade móvel, de domingo a domingo, para ajudar o maior número de pessoas a realizar o sonho da casa própria. Porque com sonhos, você já sabe, a gente já sabe. Não se brinca. E pra Sampa. Estado dos empreendimentos, Não perde essa oportunidade. Liga agora. Sempre tem um corretor de imóveis da MRV Engenharia e da Jampa Imobiliária te esperando. Estamos continuando aqui debatendo todos os detalhes sobre os cuidados da obesidade mórbida. Então, você manda aí suas mensagens através de WhatsApp 998542857. Doutor Júlio, muita gente aqui e a senhora Lúcia Antônio, ela diz o seguinte, ela está com a cirurgia marcada para o HU, ela diz que toma um remédio amitriptilina e pergunta 2 coisas. Primeiro, quanto tempo ela pode parar de tomar para fazer essa cirurgia? Segundo, quanto tempo é a dieta líquida? Então, explica pós-cirurgia como é essa sequência de dieta. Dona Lúcia, eu não sei como é que funciona a preparação no hospital universitário, mas essa medicação que a senhora toma, ela é usada para tirar a ansiedade, é um antidepressivo.
Eu não sei as causas que levaram, por exemplo, na sua preparação pré-operatória, a indicar esse tratamento. E por quanto tempo, normalmente, o psiquiatra ou a pessoa responsável indicou para a senhora tomar. No pós-operatório, normalmente, quando se faz o tratamento, pede-se para a medicação pelo menos 1 semana, 10 dias antes, tá certo? Não sei como é que funciona a marcação, mas eu creio que durante a sua preparação lá, o pessoal vai, da equipe multidisciplinar do hospital, organizar toda essa sua preparação. Doutor João, as pessoas estão perguntando aqui se fazer a cirurgia bariátrica, foi falado o seguinte, fez a cirurgia, há um risco de voltar. Então, as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, quais os cuidados, além da alimentação, do exercício, que elas têm que ter para não voltar a engordar, para manter o peso e, por fim, na mesma pergunta ainda, muita gente com dúvida, quantidade de peso por pessoa, por quantidade de gordura, do tamanho, da altura, como funciona isso? Tá, veja bem, reganho de peso tem vários fatores. Tem saída do comportamento ideal, né? Parar de fazer dieta, parar de fazer acompanhamento, parar de fazer atividade física. Tem a ver com a escolha da técnica cirúrgica correta e a execução correta da técnica cirúrgica, que aí é quando entra, por exemplo, a sugestão de fazer uma cirurgia revisional, certo? Mas basicamente o paciente faz a cirurgia para ter uma vida descomplicada. Então, se ele seguir as orientações da equipe a respeito de dieta, se ele praticar atividade física de forma regular, não precisa virar atleta, ele não vai ter reganho de peso. O reganho de peso não é uma coisa tão frequente assim quanto, por exemplo, essa sua telespectadora está achando, tá? A cirurgia controla bem o peso e a gente sabe que não precisa fazer um esforço sobre-humano para manter-se no peso adequado. Pelo contrário, é mais difícil a primeira fase onde a gente está emagrecendo. Depois que a gente chega na fase de manutenção, de perda de peso, a gente tem uma vida normal. Então, isso não deve ser a preocupação dessa pessoa no momento. Estamos já chegando ao final. A Andréa pergunta o seguinte, ela tem 1,58, 95 quilos. E qual a diferença da cirurgia bariátrica e ela colocar um balão? Como é que funciona isso? Então, André, a cirurgia bariátrica é aquela cirurgia que a gente tem a indicação de fazê-la quando você tem doenças associadas e pelo índice do IMC a gente calcula e você tem obesidade grau 2 em diante. A colocação do balão, ele foi criado inicialmente para pacientes grandes obesos que não tinham condições de tratamento clínico ser colocado para perder peso. No Brasil, foi liberado o tratamento para o balão de duas formas, ou para obesidade grau 1 ou para pacientes que tenham uma grande quantidade de peso que não tem condições clínicas de realizá-lo, mas que precisam perder para poder fazer a cirurgia. Então ele pode usar esse artifício para poder realizar o procedimento com mais segurança. Muita gente mandando abraço para vocês dois. A Paloma Marinho, que já fez cirurgia, está há 15 dias. A Lusca, que é tia do nosso produtor Lucas, e muita gente aqui mandando abraços e dizendo que está tirando a dúvida. Mas uma pergunta que não quer calar, e a gente está chegando ao final, doutor Júlio e doutor João, agora para doutor João, é o seguinte, tem uma pessoa aqui que fala que ela foi para um endocrinologista, tomou remédio, tomou injeção, perdeu mais de 20 quilos, depois ganhou, parou, porque ele disse que não aguentava tomar. Estou reduzindo aqui que ele mandou uma carta. E agora ele está com o dobro do peso que ele começou quando foi fazer essa dieta. Qual é a recomendação? Será que esse tipo de dieta, de inibição, de perca de peso com remédio não funciona? É a pergunta dele. Veja só, Romulo. Dieta e medicação funcionam. Tá? Mas o paciente tem que entender que o tratamento da obesidade é crônico. Então, ele tem que estar sempre parando a medicação, retomando a medicação, trocando de medicação, tentando manter o peso com dieta e atividade física, tá? Só que esse tipo de tratamento é para pacientes que têm pouco a moderado peso para perder. Se esse paciente reganhou muito peso, se ele está com IMC acima de 35 e já fez esse tratamento e não deu certo, eu acho que aí é agora a hora dele procurar alguém para fazer um tratamento cirúrgico, provavelmente. Eu tenho muito pouco dado dele, mas talvez seja isso. Muito obrigado, uma aula.
eu quero deixar o senhor com suas considerações finais, doutor Júlio. Eu queria agradecer a todos aqui do programa, né, por essa oportunidade. Dizer que a obesidade é doença, não é defeito, ninguém escolhe ser obeso e a gente tem que sair da linha de conforto da gente. A gente tem que procurar mudar hábitos, ter uma boa alimentação. Não precisa ser um grande atleta, como o João falou, mas pelo menos ter um tempinho para poder realizar um procedimento de uma atividade física, correr na praia, ter hábitos saudáveis e procurar, sim, quando necessário, um tratamento especializado. Doutor João, rapidamente, muito obrigado pela presença. Suas considerações finais. Queria agradecer a você pelo espaço de falar de obesidade com propriedade, que é um problema tão comum, mas que as pessoas sabem muito pouco. E deixar um abraço para todos. Estamos encerrando mais um Tambaú Imóveis e Negócios. Você encontra a edição de hoje e as anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar sobre a importância da sustentabilidade na construção civil. Muito obrigado, né, pela sua companhia. Um ótimo abraço, um ótimo final de semana. Quinta-feira que vem estarei prestigiando o programa de Fernando Albuquerque nesses 30 anos de RTC, da TV Tambaú. Muito obrigado mesmo pela grande audiência de hoje e juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.